Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de revisão aqui do nosso canal, professor Douglas falando, é um prazer revê-los e nessa videoaula, senhores, nós iremos revisar os seguintes conteúdos: conceitos básicos de ecologia, cadeias e teias alimentares e como a matéria e a energia se comportam dentro dessas sequências, bem como também revisaremos o assunto relações ecológicas. Esses assuntos serão cobrados na nossa terceira VC, prova essa, que será agora sexta, dia 4 de outubro. Estou gravando essa videoaula hoje, dia 2, quarta-feira. E eu espero, pessoal, que essa videoaula possa servir aí como material, como complemento para o estudo dos senhores. Não esqueçam, tá? A revisão, ela ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Fiquem atentos às nossas aulas presenciais. Fiquem atentos às nossas atividades que fazemos tanto em classe como em casa, porque tudo isso, pessoal, o somatório de tudo isso é que realmente garante aí uma boa nota nas nossas avaliações, tá certo? Desejo aí boa sorte a todos. Vamos em frente, pessoal, vamos começar aqui falando sobre o que é ecologia. O que é ecologia? Bem, no slide diz aí que ecologia é a ciência que estuda as o quê? Exato, interações. A ecologia estuda as interações que são possíveis, interações possíveis que podem acontecer, interações essas que podem acontecer entre organismos vivos ou dos organismos vivos com o meio ambiente em que vivem. É bem simples, pessoal. Essas interações, elas podem acontecer entre seres vivos, tá? De um ser vivo com outro ser vivo, por exemplo, sendo ou não da mesma espécie, como também podem acontecer entre seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem, tá bem? Essas interações, pessoal, elas podem ser positivas ou negativas. Nós vamos nos aprofundar melhor sobre isso quando nós chegarmos em relações ecológicas, mas as interações, as relações, elas podem ser positivas ou negativas. O que é uma relação positiva ou harmônica? É aquela relação onde todo mundo ganha, onde todo mundo é beneficiado, onde ninguém perde. Então eu tenho uma relação, beleza? Dois organismos. Nessa relação está todo mundo ganhando. Um formigueiro, formigas, elas se ajudam mutuamente, né? Então um formigueiro é uma interação positiva, é uma interação harmônica. Está todo mundo ali trabalhando para o bem comum do formigueiro, da sociedade. Mas se eu tenho uma relação onde tem organismos envolvidos, onde um deles ganha e o outro nem ganha e nem perde, isso também é uma relação positiva, harmônica, porque não tem ninguém perdendo aí nessa parada. Já uma relação desarmônica é aquela onde tem alguém perdendo algo, né? Se você tem, por exemplo, um leão caçando uma zebra, o leão ganha, a zebra perde, né? Então a gente tem alguém perdendo, relação desarmônica ou negativa. Relações podem ser positivas, podem ser negativas, relações podem acontecer entre organismos, como a gente citou agora vários exemplos, mas existem relações que podem acontecer de maneira positiva ou negativa com o meio ambiente. Então, se eu poluo o meio ambiente, se eu causo desmatamentos, poluição, queimadas, se eu jogo lixo no chão onde não deve, tal, isso tudo também é uma relação, é uma interação que eu estou tendo com o meio ambiente, uma interação que negativa. Mas quando eu cuido do meio ambiente, quando eu reciclo e coisas do tipo, eu estou tendo uma relação positiva, uma interação positiva com o meio ambiente. Eu estou tendo uma relação positiva com o meio ambiente em que eu vivo, tá bom? Então, ecologia é a ciência que estuda o quê? As interações, tá? E assim, quando nós falamos sobre isso na nossa aula presencial, nós citamos aí dois exemplos, não citamos? Pois é, quem é que se lembra? Vamos lá, primeiro exemplo, exato, a relação que existe entre a anêmona do mar e o peixe palhaço. O que é que nós aprendemos? Que o peixe palhaço, ele mora dentro da anêmona. Mas Douglas, eu lembro lá no segundo ano, no primeiro ano, que a anêmona do mar é um quinidário, pertence ao grupo dos quinidários e por isso possuem uma célulazinha chamada de quinidoblasto. Eu aprendi que essa célula ela é urticante, ela causa queimaduras, ela injeta um veneno na sua presa e esse veneno causa a morte aí dessa presa, né? Então são células que injetam veneno em suas presas como mecanismo de defesa também. Por que é que o peixe palhaço que mora dentro da anêmona, que também tem quinidoblastos, que também é o quinidário, não sofre essas queimaduras? Porque, pessoal, entre a anêmona do mar e o peixe palhaço existe uma relação de quê? Mutualismo, onde um ajuda o outro, exato. Então, o peixe palhaço ajuda a anêmona a conseguir alimento principalmente, limpeza, né, do local, e em troca a anêmona do mar protege o peixe palhaço contra predadores. Então, o peixe palhaço viu um predador, ele corre para dentro da anêmona
e dentro da anêmona ele fica protegido, porque se o predador encosta na anêmona, é queimadura na certa, então o peixe-palhaço sai vitorioso, sai aí beneficiado com essa ajuda. E em troca dá alimento e limpeza para a anêmona do mar, tá bom? Então a gente tem o que neste exemplo, pessoal? Uma relação entre seres vivos, de um ser vivo com outro ser vivo. Essas relações, elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécie diferente. No caso da anêmona e do peixe-palhaço, é da mesma espécie ou de espécie diferente? Exato, espécies diferentes. Anêmona do mar de uma espécie, peixe-palhaço de outra espécie. O outro exemplo que nós estamos em sala qual foi? Exato, o exemplo do smog de Londres em 1952, ou seja, Londres estava com uma grande quantidade de indústrias, né? Crescimento industrial, revolução industrial, tal. Era tanta indústria em Londres que o que foi que aconteceu? Toda a indústria produz poluição, fumaça. Essa fumaça tomou de conta de Londres e ficou aquela coisa louca. Pois é, a galera lá de Londres estava usando máscara para cima e para baixo porque a poluição era muito grande. Era uma névoa muito densa, uma poluição, uma fumaça tão intensa na cidade que ninguém via nem sequer um palmo diante dos olhos, diante do nariz. Então, assim, nesse caso, o que é que nós temos? Uma relação negativa do ser humano, de nós seres humanos, com o meio ambiente. Eu estou poluindo a minha cidade, eu estou poluindo o meio ambiente devido às indústrias. Relação negativa, interação negativa, relacionamento de uma espécie com o meio ambiente que ele vive, tá bom? Perfeito, pessoal. Ecologia é a ciência que estuda o quê? As interações. Vamos em frente, pessoal, sobre ecologia. O que mais eu tenho que lembrar? Conceitos. Quando se fala sobre ecologia, é importante nós sabermos o conceito de população, comunidade, ecossistema, biosfera, habitat e nicho ecológico. Vou deixar nicho ecológico para o final. Vamos em frente. População. Galera, população, tá? Vou pegar aqui minha caneta. População é o conjunto formado por organismos de uma mesma espécie. Quando o conjunto é formado por organismos de uma mesma espécie, nós estamos falando de quê? População. Mas o conjunto é formado por organismos de espécies diferentes, eu estou falando de uma comunidade, tá bom? Então nós estamos um exemplo em sala de aula, né? Se eu pegar todos os alunos de um terceiro ano, todos aqueles alunos são exemplos de quê? População, porque é todo mundo da mesma espécie. Mas se eu for fora de sala e trazer um cachorro ou um gato e colocar dentro de sala, vai virar, ainda é população? Não, é comunidade, porque aí nós temos seres humanos, homo sapiens, juntamente com o cachorro que é de uma espécie e o gato que é de outra espécie. Espécies diferentes, comunidade, tá bom? Douglas, eu vi numa questão dizendo que comunidade também pode ser chamada de biocenose. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Comunidade e biocenose é a mesma coisa. E eu também vi numa questão que a comunidade ela é formada por um conjunto formado por populações diferentes. Olha aí, populações diferentes. É o quê? Comunidade, tá bom? Populações diferentes, espécies diferentes, biocenose, é tudo a mesma coisa. Comunidade. Tranquilo? População ok, comunidade ok, ecossistema. Ecossistema, pessoal, é a junção de duas coisas. Componentes abióticos e componentes bióticos, certo? Abióticos e bióticos. Componentes abióticos são aqueles que não têm vida. Bióticos são aqueles que têm vida. Então, exemplo de componente biótico é qualquer coisa que tem vida, filho. Qualquer coisa que tiver vida é um componente biótico daquele local. Então, uma sala de aula do terceiro ano, sei lá, terceiro ano D de dado, terceiro ano D, só tem aluno do terceiro ano D lá. Aquilo ali é uma população? É. Quais são os componentes bióticos dessa sala? Todos os seres vivos, os alunos e também o professor que estiver lá dentro. Componente biótico é tudo aquilo que tiver vida. Agora, os abióticos é aquilo que não tem vida. Eu não estou falando de defunto, eu não estou falando de gente morta, não estou falando de coisa morta. Componentes abióticos que não têm vida são coisas como temperatura, água, luz, umidade e por aí vai, tá bom? Então, se eu pego esses componentes não vivos, a temperatura de um local, o clima de um local, a umidade de um local, o sol daquele local, então se eu pego todos os componentes abióticos daquele local, esses que eu citei, e juntar com as coisas vivas daquele local, eu formo o quê? Ecossistema, tá bom? Então, ecossistema é a junção de componentes bióticos e abióticos, tá? E biosfera? Bem, biosfera é o mais fácil. Biosfera é o conjunto formado por todas as áreas do planeta que são capazes de quê? De abrigar vida. Bio quer dizer o quê? Vida. Então, a biosfera é o conjunto formado pelas áreas do planeta, onde essas áreas são capazes de abrigar vida. É todo canto do nosso planeta que é capaz de ter vida? Não, só alguns locais. Então, esses locais juntos formam a biosfera. Beleza. Douglas,
População ok, comunidade ok, biosfera ok, ecossistema ok, habitat. Galera, habitat nada mais é do que o local onde vive uma espécie, exato. Habitat é o local onde vive uma espécie. Eu falei agora há pouco de quê? Formigas. Vivem aonde? Formigueiro. Então, formigueiro é o habitat daquelas formigas. Habitat de abelhas, colmeia, habitat de cupins, cupinzeiros e por aí vai. Então, o local onde vive uma espécie é o seu habitat. Habitat de morcego, cavernas, né? Então, por aí vai. Habitat é o local onde vive uma espécie. E nicho ecológico? Pessoal, nicho ecológico é o local onde... Desculpa. Nicho ecológico é o estilo de vida de uma espécie. É o que a espécie... é o que a espécie faz para sobreviver. Tudo que a espécie faz para sobreviver, para perpetuar sua espécie, é o seu nicho ecológico. Olha só essa questão. Os impalas, tá aí uma fotinha no canto, são antílopes que apresentam grandes chifres em espiral. No macho, esses chifres podem atingir até 92 centímetros de comprimento. Quando se sentem ameaçados, eles fogem dando saltos que podem atingir até 10 metros de distância. A altura dos saltos também é impressionante, podendo alcançar até o quê? 3 metros. Esses animais, eles conseguem alertar os outros do rebanho que existe perigo por perto através da emissão de sons. Ao ouvir o alerta, todo o grupo sai em fuga. Pessoal, nessa questão aqui a gente tem tudo o que é característico de quem? Dos impalas. Comprimento do chifre, altura do salto, tá? A questão do som que eles emitem para avisar para a galera que tem perigo por perto, tudo isso é o que? O estilo de vida dos impalas. É o que eles usam para conseguir sobreviver, para perpetuar sua espécie, para proteger os demais do seu grupo. E eu disse o que agora há pouco, que o estilo de vida e tudo o que a espécie faz para sobreviver é o seu nicho ecológico, tá bom? Então, resposta certa, letra C de sacola. Ok, pessoal, nada de difícil, muito simples, não dá nem vontade de continuar. Tô brincando, vamos continuar. Galera, cadeias e teias alimentares, tá bom? Muito fácil, muito simples, tá? Moleza. A prova tá recheada de questões desse gênero, mas lembre-se, tem todo um contexto, tem toda uma contextualização lá. Leia a questão e veja o que é que ela tá pedindo, tá bom? O que é importante saber sobre cadeias e teias alimentares? A identificação de cada ser vivo. A identificação de cada componente da cadeia e da teia. Como assim, Douglas? A sua classificação. Olha, por exemplo, aqui, 3 sequências. Sequência de número 1, sequência de número 2, sequência de número 3, tá bom? Você tem que saber identificar a classificação de cada um deles. Qual é a classificação da noz? Classificação do lagarto? Classificação da arpia, classificação da raposa, classificação do coiote e por aí vai. Dependendo da sequência, pode ser uma coisa ou outra. Mas vamos começar aqui de leve, tá bom? Toda a cadeia alimentar, pessoal, sempre começa com quem? Exato, produtor. Produtor é aquele que produz seu próprio alimento. E desse alimento produz o quê? Energia, tá? Ele produz seu próprio alimento, produz sua própria matéria e dessa matéria ele adquire o quê? Energia. Pois é. Os produtores começam toda a sequência. Então, na cadeia de número 1, a noz aqui, fruta, né? Uma frutinha, produtor. Aqui, produtor. Aqui também, produtor. Achei os produtores. Pronto, meio caminho andado. O restante, quem come o produtor é o consumidor o quê? Primário. Quem é que está comendo aí a noz da cadeia de número 1, da sequência de número 1? Lagarto. Então, o lagarto é o consumidor primário. Quem é que come o produtor na sequência de número 2? Exato, o lagarto. Então o lagarto também é o quê? Consumidor primário. Quem é que come o produtor na cadeia de número 3? Exato, o lagarto, que é consumidor primário, e a ave aqui também é consumidor primário. Moleza, pessoal, olha só. Consumidor primário sempre come o produtor. Vamos continuar. Se na sequência de número 1, nós, produtor, lagarto é o quê? Consumidor primário. A ave é consumidor secundário. A raposa e o coiote são consumidores do quê? Terciários. Raposa e coiote, consumidor terciário. Beleza. Sequência de número 2. Produtor, show. Consumidor primário, show. Raposa é o quê? Consumidor secundário. Arpia, consumidor terciário. O ovo que a arpia põe também é consumidor terciário, pessoal. O lagarto vai ser o quê? Quaternário. Olha que interessante, a sequência de número 2 a gente tem até o consumidor quaternário. Na sequência de número 3, quem é o produtor? Nós. Quem é o consumidor primário? O lagarto e a ave. A raposa é o quê? Raposa, consumidor secundário. O coiote, pessoal, ele vai ser o quê? O coiote ele vai ser consumidor terciário, porque está comendo a raposa. Mas o coiote ele também vai ser consumidor secundário, porque está comendo quem? O lagarto. Olha que interessante, pessoal. Bem,
identificamos cada um na sequência. Show de bola, tranquilo, nenhuma dúvida. Agora vamos lá, pessoal. Na sequência de número 1, qual é a classificação do coiote? Exato, consumidor terciário. Qual é a classificação da ave? Consumidor secundário. Qual é a classificação do lagarto? Consumidor primário. Na sequência de número 2, qual é a classificação da arpia? Consumidor terciário. Qual é a classificação do lagarto? Consumidor primário. Na sequência de número 3, qual é a classificação da raposa? Secundário. Qual é a classificação do lagarto? Consumidor primário. Douglas, fácil demais. Mas cuidado. Olha para a sequência de número 1, meus queridos. Quantos níveis tróficos nós temos na sequência de número 1? Vamos contar? Primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. 4 níveis tróficos. Sim, Douglas, isso é besteira. É besteira, mas tem gente que vacila. Vacila onde? Olha só. Consumidor primário. Consumidor primário é o primeiro consumidor. Mas ele é o segundo nível trófico. Quem é o primeiro nível trófico? O produtor. Cuidado com isso, pessoal. Não confunda. É consumidor primário, então ele é o primeiro nível trófico. Não. Consumidor primário é o primeiro consumidor, mas é o segundo nível trófico. Ok? Tranquilo? A mesma coisa acontece com os demais. Cuidado. Sequência de número 2. Quantos níveis tróficos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis tróficos. Quantos níveis tróficos nós temos na cadeia de número 3? Na sequência de número 3? 1, 2, 3, 4. 4 níveis tróficos. Tá certo, pessoal? Show de bola, molezinha. Última pergunta, pessoal. Sequência de número 1, cadeia ou teia? Exato, cadeia. Sequência de número 2, cadeia ou teia? Exato, cadeia. Sequência de número 3, cadeia ou teia? Teia, pessoal. Por que a sequência de número 3 é uma teia? Porque numa teia alimentar você vai encontrar algum organismo que ocupa mais de um nível trófico. Quais são os níveis tróficos que o coiote ocupa aí? O coiote ele ocupa o terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. O coiote tem 2 classificações. Qual é? Consumidor secundário, porque come o lagarto, e consumidor terciário, porque come a raposa. Organismos que ocupam mais de um nível trófico, mais de uma classificação, classifica aquela sequência como teia alimentar. Beleza. Douglas, e assim, nas teias e cadeias alimentares, o que é importante eu saber também? É importante eu saber, senhores, que na sequência, o que é que está circulando à medida que passa de um nível trófico para o outro? Está circulando matéria e está circulando o quê? Energia. Sim, Douglas, e daí, jovem mancebo, que... Quando eu falo de matéria, atenção, quando eu falo de matéria, deixa eu botar uma coisinha aqui, ó, pronto. Quando eu falo de matéria, a matéria começa no produtor, passa para o consumidor primário, a matéria passa para o secundário, a matéria passa para o terciário. Mas quando a matéria chega lá nos decompositores, fala-me Deus, que nome horrível aí, escrevi decompositores, parece que eu estava escrevendo, era com as ventas. Quando a matéria ela chega nos decompositores, essa matéria ela é reciclada e volta lá para os produtores, tá bom? Por isso que eu disse, ó, matéria é o que, galera? Cíclica. Ela começa, termina e volta, começa, termina e volta, começa, termina e volta. A matéria é reciclada por quem? Pelos decompositores. A mesma coisa acontece com a energia? Não, a energia é o que? Acíclica. O que é uma coisa acíclica? Ora, se cíclica que vai e volta, vai e volta, vai e volta, acíclica é que não retorna, é isso? A energia, ela começa no produtor, vai para o consumidor primário. Do primário vai para o secundário. Do secundário vai para o terciário. Mas quando a energia chega no final da sequência, ela é perdida para o meio ambiente na forma de calor. Tá bom? A energia não volta. Matéria sim. Se volta, cíclica. Se não volta, acíclica. Tudo bem? Outra coisinha importante, pessoal. Matéria e energia são unidirecionais. O que quer dizer isso? Ora bolas. Unidirecional, uma única o quê? Direção. Quando eu digo que a matéria e a energia seguem apenas uma única direção, é que a matéria e a energia só seguem uma única direção. A matéria e a energia começa nos produtores, segue até chegar nos decompositores. Começa o produtor, segue, termina no decompositor. Só que tem uma polêmica aí, parece, né? Que tem uma galera que não aceita que matéria é unidirecional, né? Por que não? Porque vocês viram agora há pouco, que a matéria ela volta, né?
Ah, então não é unidirecional, não, tem outras direções aí. Pois é, mas vamos deixar aí as dúvidas de lado. Matéria unidirecional. Energia unidirecional. Segue apenas uma única direção unidirecional. Perfeito? Decrescente. Ora, mas matéria e energia, no começo da sequência, começa em grande quantidade. Mas à medida que vai passando para frente, essa matéria e energia ela vai diminuindo, decrescente, vai diminuindo, decrescente. Tá? À medida que vai pulando de um nível trófico para o outro, a matéria e energia vai diminuindo. Por isso, pessoal, que você não vai encontrar cadeias ou teias muito compridas. Por que não? Porque não vai sobrar matéria e energia para todo mundo. Aí é um problema, né? Como é que uma sequência vai se manter se não tem matéria e energia para todo mundo? Pois é, então essas sequências, elas não podem ser muito compridas, tá? Tem que ter matéria e energia para todo mundo e como ela diminui, uma hora ela zera, tá bom? Decrescente, porque diminui gradativamente, e unidirecional, porque segue apenas uma única direção. Molezinha, tranquilo, show de bola. Olha só este exemplo aqui de novo. Fizemos em sala. Vamos lá, vamos saber se vocês estão treinados. Show? Bora lá. Nessa sequência aí, pessoal, planta é o quê? Exato, planta é o produtor. Quem é que está comendo a planta? O coelho, o rato e o gafanhoto. Quem come o produtor é consumidor primário. Consumidor primário, consumidor primário, consumidor primário. Belezinha? Show! Encontrei os produtores, encontrei os consumidores primários. Bora achar o secundário. Quem é o secundário? Come o primário. Rato? Rato não, coelho. Quem é que está comendo o coelho? O coelho está sendo comido pela raposa, pela cobra e pela águia. Como é que eu sei? Pela setinha. Quem está na frente come quem está atrás. Ó, lá ele, mas é assim mesmo. Quem está na frente come quem está atrás. Se o coelho é primário, raposa é o quê? Secundário. Se o coelho é primário, águia é o quê? Secundário. Se o coelho é primário, cobra é o quê? Secundário. Tem mais alguém comendo coelho? Não, esquece. Fala, meu Deus, deixa eu consertar isso aqui. Esquece. Bora para o próximo primário. Rato. Quem é que está comendo rato? A raposa, a cobra, a águia. Se o rato é primário, a raposa, a cobra e a águia são secundários. Já tem, deixa quieto. Bora para o próximo. Tem mais alguém comendo rato? Não, esquece o rato. Gafanhoto. Gafanhoto é primário. Quem está comendo gafanhoto? O perdiz. Então o perdiz ele é o quê? Secundário. Pronto, tem mais ninguém comendo gafanhoto, esquece. Encontrei os secundários? Encontrei. Quem são? Raposa, cobra, águia, perdiz. Show. Molezinha, né? Bora para os terciários. Terciário come o secundário. Bora lá. Raposa é secundário? É. Tem alguém comendo raposa? Não, esquece. Próximo secundário. A cobra é secundário. Tem alguém comendo cobra? Tem. Águia. Se a cobra é secundária, a águia vai ser o quê? Terciário. Tem mais alguém comendo cobra? Não, esquece. Próximo secundário. Perdiz. O perdiz é secundário. Quem está comendo perdiz? Cobra. Ora, se o perdiz é secundário, a cobra vai ser o quê? Terciário. Se o perdiz é secundário, a raposa vai ser o quê? Terciário. Se o perdiz é secundário, a águia vai ser o quê? Terciário. Certo? Aliás, já tinha, né? Então esquece. Terciário. Tem mais alguém comendo perdiz? Não, esquece. Ok? Quem são os terciários? A raposa, a águia e a cobra. Será que tem quaternário? O quaternário come o terciário. Vamos lá. Tem alguém comendo raposa que é terciário? Não. Tem alguém comendo a águia que é terciário? Não. Tem alguém comendo cobra que é terciário? Tem. O gavião, a águia come a cobra. Se a cobra também é terciário, a águia vai ser consumidor quaternário. Ufa! Pois é, pessoal. É importante vocês saberem disso porque a prova está recheada dessas sequências aí. Essa sequência é a cadeia ou uma teia? Exato, isso aí é uma teia, pessoal. Lembre-se, é uma teia por quê? Porque numa teia você tem alguém que ocupa mais de uma classificação, mais de um nível trófico. Quem é que está ocupando mais de um nível trófico aí? A raposa, que é 2 coisas. A cobra, que é 2 coisas. E a águia, que é quanto? 3. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Show de bola. Molezinha. Vamos agora apimentar as coisas. Para finalizar o nosso conteúdo, pessoal, o último conteúdo da nossa prova, relações ecológicas. Todo mundo aqui já está feio de saber o que é uma relação ecológica, de saber o que é uma interação ecológica. As relações ecológicas é a mesma coisa de interação. E eu falei de interação agora há pouco. O que é uma interação? É uma relação que pode acontecer entre organismos ou do organismo com o meio ambiente. Só que nesse caso aqui de relações, eu estou falando de situações que envolvem vários organismos.
Esses organismos envolvidos numa relação podem ocasionar relações chamadas de intraespecíficas, tá aqui ó, intraespecíficas, como nós também temos relações interespecíficas. Galera, atenção, ó, intraespecífica. Quando a relação ela acontece entre indivíduos da mesma espécie, quando a relação acontece entre indivíduos da mesma espécie, ou letra horrorosa, mas quando os indivíduos são da mesma espécie, quando os envolvidos na relação são da mesma espécie, a relação ela é intraespecífica. E uma relação intraespecífica entre organismos de uma mesma espécie pode ser harmônica ou desarmônica. Você falou sobre isso agora há pouco, falei, vou lembrar, olha só. Relação harmônica é aquela onde todo mundo ganha. Exato. Mas uma relação harmônica é aquela também o quê? Onde ninguém perde. E tem uma relação acolá onde não tem ninguém perdendo. Tem um ganhando e o outro nem ganha nem perde. Harmônica. E tem uma relação ecológica acolá onde está todo mundo ganhando. Harmônica. Tem uma relação acolá onde tem alguém perdendo. Desarmônica. As harmônicas são chamadas de positivas, desarmônicas são chamadas de quê? Negativas. O que é uma relação desarmônica ou negativa? É aquela onde tem o quê? Alguém perdendo. Tá bom? Mas, pessoal, nós estamos falando de relações que acontecem com indivíduos da mesma espécie, tá bom? Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco e vocês vão entender porque é que algumas são harmônicas ou desarmônicas, tá bom? Colônias. O que é uma colônia? É um agrupamento de indivíduos que estão tão bem unidos anatomicamente falando que a gente bota o olho neles, parece que é um só. Por exemplo, quando tu vê uma colônia de bactérias, um monte de bactérias numa placa de Petri, numa experiência, sei lá, de laboratório. Você olha para uma placa de Petri e está lá um pinguinho, uma gotinha lá de bactérias. Tu bota o olho assim, a olho nu, tu vê e pensa só tem uma bactéria, mas são milhares. Milhares, milhões de bactérias que se uniram formando aquela colônia. Então eles são tão unidos anatomicamente, pessoal, que realmente parece como se fosse uma coisa só, mas não é só uma coisa, são várias, tá? Então a colônia tem essa característica, é um agrupamento de indivíduos tão bem unidos anatomicamente falando, que parece como se fosse um único só. E tem mais um detalhe, nas colônias, pessoal, olha só, não existe divisão de trabalho, todo mundo faz a mesma coisa, bactérias. Todas as bactérias daquela colônia fazem o mesmo serviço, ninguém faz nada diferente do outro, é todo mundo fazendo o mesmo serviço, não existe divisão de trabalho, diferente da sociedade. Na sociedade você tem também um agrupamento de indivíduos, tá bom? Você já consegue diferenciar quem é quem no jogo do bicho, né? Você olha lá para uma sociedade de formigas, você sabe qual é a rainha, você sabe quais são as operárias, você sabe quais são os reis. Você olha para uma colmeia, sociedade, né? Abelha, você sabe que é o rei, você sabe que é a rainha, você sabe que é a operária. Cupinzeiros também do mesmo jeito, tá? Então é um agrupamento de indivíduos na sociedade. Você já consegue diferenciar quem é quem na história. E na sociedade acontece o quê, pessoal? Exato, divisão de trabalho. Na sociedade existe divisão de trabalho. Colônia tem? Não. Tem divisão de trabalho. Sociedade. Não tem. Colônia. Colônia e sociedade, pessoal, tá todo mundo trabalhando junto. Tem alguém perdendo aí? Não. Então por isso que é o quê? Harmônica. Olha as setas aí, ó. Sociedade harmônica, colônia harmônica. Tudo bem? Agora, se tá bem para harmônica, né, pode não tá tão legal assim para outros, né? Se a harmônica todo mundo ganha e se alguém perder, desarmônica. Exemplos de relações desarmônicas com indivíduos da mesma espécie. Canibalismo. Filho, tá? A gente fala de canibalismo, a galera pensa um monte de besteira, mas vamos lá. Canibalismo é quando simplesmente eu como alguém da mesma espécie. E é porque eu pedi para não pensar besteira, né? Mas a explicação não ajuda. Quando você tem organismos de uma mesma espécie, onde um se alimenta da carne do outro organismo sendo da mesma espécie, canibalismo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Louva a Deus. Melhor exemplo que existe. Louva a Deus. O que é que você já sabe sobre louva a Deus? Depois da cópula, o macho copulou com a fêmea. O que é que a fêmea faz com o macho? Mata. Come a cabeça do pobre. Por quê? Não faço a mínima ideia.
Tem gente que acha que mata porque no cérebro lá, na cabeça do macho tem alguma coisa que ajuda na maturação dos ovos, que a fêmea vai colocar posteriormente. A fêmea ela mata o macho porque ela não quer que aquele macho faça filhos em outra fêmea, ela só quer que os filhotes dela que tenham a característica daquele macho, e para aquele macho não acabar copulando com outra fêmea, ele vai lá e mata. Então são várias explicações. Mas o louva-a-Deus macho e louva-a-Deus fêmea são da mesma espécie. Um mata o outro, canibalismo. Tá bom? Competição. Poxa, é o mais fácil, né, galera? Competição, o que é uma competição? É quando tem um monte de gente brigando por alguma coisa. Aí para um jogo de futebol, tá lá todo mundo brigando por uma bola. Beleza, isso é uma competição, de um time contra o outro. Quando você tem, por exemplo, 2 leões brigando por uma fêmea, competição. 2 leões brigando por território, competição. 2 leões brigando por água, competição. Tá? Então, tô competindo com um cara por uma minacular, competição. E numa competição, um ganha e o outro perde. Canibalismo, um ganha e o outro perde. Competição, um ganha e o outro perde. Só que na competição, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco, 2 detalhes importantes. Na competição, tem aquela competição que acontece com indivíduos da mesma espécie, 2 leões brigando por uma fêmea, por exemplo. Mas existe aquela competição que acontece com indivíduos de espécies diferentes. Aí eu tenho um determinado pasto cheio de grama. Naquele pasto, tem lá gado comendo a grama e tem caprinos comendo grama. Está acontecendo uma competição ali. Uma competição dos caprinos com as vacas, com o gado, pelo capim. São de espécies diferentes, então é uma competição. Mas essa competição que eu estou falando aqui, pessoal, ela é uma competição intraespecífica. Ela está acontecendo com indivíduos de uma mesma espécie. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Agora, competição, segunda coisa que eu esqueci. Segunda coisa sobre competição. Às vezes não, numa competição, seja ela com indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, os 2 envolvidos na competição estão perdendo. Mas você não disse que um ganha e o outro perde? Sim, se você for pegar o motivo da briga, tem gente que está ganhando, tem gente que está perdendo. Mas assim, todos os que estão envolvidos numa competição perdem energia. Então, dos 2 lados, há uma perda. Perda de quê? Energia. Só um detalhe importante, porque eu me lembro que teve uma prova que eu fiz no tempo desse, que tinha isso aí, eu nunca mais me esqueci. Pois é, vai cair isso na prova? Não sei. Então estude. Vamos lá, próximo. Relações ecológicas agora com indivíduos de espécies diferentes. Ora, se intraespecíficas são da mesma espécie, interespecíficas são espécies diferentes. Estou entendendo nada que você está escrevendo, nem eu. Interespecífica acontece com indivíduos de espécies diferentes, tá? E assim como a anterior, a interespecífica pode ser harmônica, como também pode ser desarmônica. Bora começar pelas harmônicas. O que é relação harmônica? É aquela onde todo mundo ganha. Tá bom? Primeiro, onde ninguém perde, pelo amor de Deus, onde ninguém perde. Onde todo mundo ganha, o mais tem um que ganha, o outro nem ganha nem perde. Se ninguém estiver perdendo, é harmônica. Tá bom? Bora falar de protocooperação e mutualismo. Por que os 2 uma vez, Douglas? Porque é a mesma coisa. É uma rápida diferença. A protocooperação, vale-me Deus, escrevi até errado aí, mutualismo, é mutualismo, pelo amor de Deus, corrijam isso, tá? Protocooperação e mutualismo são a mesma coisa. O que é que isso quer dizer? Ajuda mútua. Mutualismo, lembra o que? Ajuda mútua. O que é uma ajuda mútua? É uma ajuda onde eu dou água e recebo algo em troca. Tá lembrado do exemplo da anêmona do mar e do peixe palhaço? Pois é, um ajuda o outro. Mutualismo. Tá bom? Agora, essa ajuda mútua, ela pode ser obrigatória ou não. Então, eu posso, como espécie, me sentir obrigado a ajudar fulano de tal, e esse fulano de tal tem que me ajudar, porque se não ajudar, se não tiver essa ajuda, alguém vai morrer, alguém vai perder algo com isso. Então, no mutualismo obrigatório, a ajuda tem que acontecer, porque se não acontecer, alguém vai ser prejudicado. Pode até morrer gente por causa disso. Agora, quando a ajuda não for obrigatória, aí nós chamamos de mutualismo não obrigatório, mas também chamado de protocooperação. Protocooperação é a mesma coisa que mutualismo não obrigatório. Mas o mutualismo mesmo obrigatório também existe, certo? Ajuda obrigatória, mutualismo. Não obrigatória, protocooperação. Ok? Lembra que eu disse agora há pouco que existem relações onde um ganha e o outro nem ganha nem perde? Pois é, comensalismo. Comensalismo, lembra o que? Comida. Se tiver alguém se aproveitando dos restos de comida de outro, quem está se aproveitando ganha comida, né? E o outro
ganha alguma coisa? Não. Perde alguma coisa? Não. Ah, leões. Leões caçaram uma zebra. O leão comeram a zebra quase toda, sobrou um pouquinho de zebra. Aí apareceu um monte de hiena para comer o resto da zebra. Ah, quem é que tá ganhando? As hienas. Quem é que tá perdendo? Ninguém. O leão tá perdendo alguma coisa? Não. Ah, tá ganhando alguma coisa? Não. Quando eu me aproveito dos restos de comida de outro, eu sou uma espécie comensal. Se eu sou uma espécie comensal, se eu me aproveito dos restos de comida de outro, comensalismo. Inquilismo é a mesma coisa. Um ganha e o outro nem ganha nem perde. Só que no inquilismo, lembra o que é inquilismo? Inquilino. O que é um inquilino? É aquele que mora num local que não é seu. Se você vive de aluguel, por exemplo, por exemplo, eu moro numa casa alugada. Então eu sou o inquilino do dono desta casa. Eu moro num local que não é meu. Tá bom? Mas no inquilismo, exemplo de inquilismo, orquídeas. Orquídeas geralmente nascem atrepadas em outras plantas. Quanto mais alta ela ficar, melhor, porque mais luz do sol ela vai pegar. Quem é que está ganhando? A orquídea. A planta que está servindo de escora ganha alguma coisa? Não. Perde alguma coisa? Não. Se tiver alguém ganhando e o outro nem ganhando nem perdendo, é harmônica. Se eu estou me aproveitando dos restos de comida, comensalismo. Se eu estou me aproveitando de alguém para conseguir um lugar para morar e esse alguém não ganha nem perde nada, inquilismo. Tá bem, pessoal? Ah, Douglas, seria bom se tivesse umas fotozinhas. Tem, filho, já eu chego lá, tá bom? Comensalismo e inquilismo, ok. Estou só falando de uma maneira bem resumida para a gente ver na prática como é que funciona. As relações interespecíficas entre espécies diferentes, tá? Também pode ser o que, como eu disse, desarmônica. Nós falamos das harmônicas. O que é harmônica? Todo mundo ganha ou ninguém perde. Desarmônica, alguém está perdendo. Alguém está perdendo numa relação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes. Primeiro, predatismo. Porra, negada. Predatismo é mais fácil. Predador e presa. Ah, tem um predador caçando uma presa. Predatismo. O predador ganha, a presa perde. Ah, eu tenho herbivorismo. Predatismo e herbivorismo são a mesma coisa? É, nem tanto, mas é basicamente a mesma coisa. Predatismo, predador e presa. Herbivorismo, predador e presa. Só que no herbivorismo, quem é o predador? Quem come o vegetal. Quem é a presa? O vegetal. Então, se eu me alimento de carne, por exemplo, predatismo. Eu estou realizando um predatismo, carnívoro. Mas se eu me alimento de vegetal, eu sou predador daquele vegetal. Então, também é um predatismo, mas aí é classificado como herbivorismo. Dependendo da questão que você vê, pode ser chamado uma coisa ou outra. Mas um ganha e o outro perde. Ok? Competição. Como eu disse agora há pouco, né? Competição vai ter alguém brigando por algo. Vai ter alguns brigando por algo, né? Qual foi o exemplo que eu citei de competição com espécies diferentes agora há pouco? É o caso do gado e dos caprinos que estão competindo por grama. Tem um pasto cheio de grama. Está lá o gado comendo grama, o caprino comendo grama, mas entre eles está havendo uma competição pela grama que eles estão comendo. Um ganha e o outro perde. Parasitismo. Poxa, parasitismo, relação entre o predador e relação entre o parasita e um hospedeiro, né? A pessoa está com teníase, está com a teníase dentro do intestino. A teníase é o parasita. E você é o quê? O hospedeiro. Quem é que ganha? O parasita. Quem é que perde? O hospedeiro. Então, por isso que é desarmônico. Um ganha e outro perde. Parasitismo, relação existente entre o parasita e o seu hospedeiro. Amensalismo. Pessoal, amensalismo é quando alguém impede que outro se desenvolva. Evita que o outro continue crescendo. Exemplo de amensalismo. Vou mostrar uma foto daqui a pouco. Existem alguns cogumelos que produzem um veneno na sua estrutura, né? A parte de cima lá do cogumelo, né? Essa substância que eles produzem ali na parte de cima, ela é altamente venenosa, alucinógena, dependendo da situação. Qualquer inseto ou animal que comer aquele cogumelo vai ingerir essa substância e vai acabar morrendo. Então, no caso, o cogumelo ele produz uma substância que evita que outro continue crescendo, se desenvolva. Amensalismo. Exemplo. Outro exemplo. A gente pode citar o caso dos fungos que deram... dos fungos de onde se descobriu a penicilina, né? Então, vocês devem saber como é que funciona essa experiência, como funciona a descoberta da penicilina, né? Tinha lá uma colônia de bactérias, apareceu um fungo dentro dessa colônia, esse fungo começou a matar essas bactérias, quando foram ver, o fungo estava produzindo uma substância que estava matando as bactérias. Essa substância foi batizada de que depois? Penicilina, que deu origem aos antibióticos. Quando eu produzo uma substância tóxica que evita que outro se desenvolva, amensalismo. Esclavagismo. Esclavagismo lembra o quê? Escravidão. Quando eu me aproveito de outro, quando eu me aproveito do trabalho de outro, onde esse outro nem ganha nem perde nada, onde esse outro perde algo, esclavagismo. Bom?
Quando o ser humano, por exemplo, se bem que a gente alimenta os animais, né? Mas quando o ser humano utiliza um animal, por exemplo, para puxar um arado, ou puxar uma carroça, eu estou me aproveitando do serviço dele para ganhar algo em troca, né? Mas isso é escravidão, esclavagismo. E no caso esse animal tá perdendo alguma coisa, tá perdendo a liberdade dele, né? Porque ele vai ser criado dentro de um curral, ele vai perder a liberdade dele, então se ele tá perdendo alguma coisa, desarmônica, esclavagismo, escravidão. Perfeito. E pessoal, para tornar mais simples de entender a parada sobre relações ecológicas, olha só. Aqui nós temos o que? Caravela portuguesa. Olha aí que interessante. Os indivíduos da caravela portuguesa, são indivíduos tão parecidos, mas tão parecidos, que quando eles se unem, formam como se fosse uma estrutura só. Nesse caso, nesse agrupamento de indivíduos, não existe divisão de trabalho. Qual é o nome dessa relação ecológica? Exato, colônias. Caravelas portuguesas são exemplos de colônias, como por exemplo os corais de água doce salgada e também as bactérias, como eu citei. São agrupamentos de indivíduos tão perfeitamente unidos que parecem como se fosse uma estrutura só e não existe uma divisão de trabalho. Agora, no cupinzeiro, por exemplo, você já percebe quem é quem naquela estrutura, naquele agrupamento, você já identifica a rainha, os reis e as operárias. Existe uma divisão de trabalho nesse caso. Qual é o nome da relação? Exato, sociedade. Se existir uma divisão de trabalho, sociedade, tá bom? Olha o louvo-a-Deus aí. Qual é o nome da relação que o louvo-a-Deus realiza entre macho e fêmea? Canibalismo. Olha a fêmea comendo a cabeça do macho? Pois é, quando eu me alimento de outro da mesma espécie que a minha, canibalismo. Essa competição, pessoal, ela está acontecendo entre dois lobos, não é isso? Competição entre indivíduos de uma mesma espécie intraespecífica. Mas quando a competição ela acontece com indivíduos de espécies diferentes, por exemplo, uma hiena e um abutre estão competindo por restos de alimento. Então, entre o abutre e a hiena está acontecendo uma competição entre indivíduos de uma espécie diferente, competição interespecífica, tá bom? Maravilha. E nesse caso aqui, pessoal, o que é que está acontecendo? Eu acho muito interessante esse exemplo, porque é o caso que está acontecendo de uma relação do caranguejo pagurus, né, que é esse caranguejozinho aqui, ó, esse caranguejo aqui com a anêmona do mar. Lembra que eu disse que a anêmona do mar causa queimaduras? Pois é, esse caranguejo aqui, pessoal, ele sabe disso. Mas olha só o que o caranguejo está fazendo. O caranguejo está arrancando a anêmona do mar do seu substrato, geralmente é uma rocha, né, no fundo do mar, e coloca ela em cima da sua concha. Aqui na parte de baixo ele não causa queimadura, só aqui em cima. Ele arranca da pedra, do substrato, coloca em cima da concha. Para onde o caranguejo vai, a anêmona do mar vai em cima dele. Tá bom? Como o nome dessa relação ecológica, onde os dois estão ganhando aí na situação, é a relação harmônica. Um está ajudando o outro. Tá. Quando um ajuda o outro, como é o nome da relação? Mutualismo. Então, nesse caso aí, nós temos o caranguejo ajudando a anêmona e a anêmona ajudando o caranguejo. A anêmona protege o caranguejo, porque toda vez que um predador for caçar o caranguejo, vai ter que encostar na anêmona. E a anêmona causa o quê? Queimaduras. Pois é. E o que a anêmona do mar está ganhando com isso? O direito de poder passear. Anêmonas do mar são animais sésseis, não se locomovem. Mas essa aqui está ganhando, está sendo privilegiada. Ela está ganhando a possibilidade de poder sair passeando em cima da concha do caranguejo. Tá bom? Perfeito. Agora, esse mutualismo aqui, pessoal, ele é obrigatório ou não obrigatório? Não obrigatório. Como é o nome do mutualismo não obrigatório? Protocooperação. Perfeito? Vamos adiante. Nesse caso aqui, pessoal, você já viu esse negócio aqui? É comum a gente ver muito aqui no sertão, né? As criação de gado, aí em cima do gado tem uns pássaros, né? Esses pássaros aí, pessoal, o nome são chamados de garças vaqueiras. Sabe agora por que tem esse nome, né? Garças vaqueiras, porque elas vivem montado no gado, né? Tá? E por que elas fazem isso? Porque nas costas do gado é danado para encontrar comida. Vermes, né, insetos e tudo mais, parasitas, estão lá tudo nas costas do gado, e o gado não tem condição de arrancar com as próprias patas, né? Não tem condição, né? Aí o que é que o gado faz? Ele fica paradinho lá no pasto, deixa as garças montarem em cima dele, as garças vão comendo todos os parasitas que tem nas costas dele, limpa o gado, e o gado fica lá de boa, deixando elas fazerem o serviço. Olha aí, um ajudando o outro. Como é o nome da relação? Mutualismo. Esse mutualismo aqui ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Como é o nome do mutualismo que não é obrigatório? Protocooperação. E nesse caso aqui, pessoal, olha que estranho, né? Um pássaro entrando dentro da boca do crocodilo, né? O pássaro, ele entra na boca do crocodilo para poder limpar a boca do crocodilo, procurar comida. E o crocodilo fica lá, o jacaré fica lá, de boca aberta, paradão. O jacaré vai comer o pássaro? Não. Porque o jacaré sabe muito bem que enquanto o pássaro estiver vivo, vai ter alguém para limpar a boca dele. O pássaro ajuda o jacaré ajuda o pássaro,
Como é o nome da relação? Exato, mutualismo. Obrigatório ou não obrigatório? Não obrigatório. Se ajudar, ótimo. Se não ajudar, também não vou perder nada com isso. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, Douglas, eu não entendi nada do que tem nessa figura. Do lado direito. Pessoal, do lado direito aqui, ó. O que é que nós temos? Desse lado aqui, vale-me Deus. Desse lado aqui nós temos um protozoário. Esse protozoário aqui, galera, vive dentro do estômago de cupim. Tá lá dentro do estômago do cupim. O que é que o cupim come? Madeira. O que é que tem de interessante na madeira? Lá ele, celulose. Bom, o cupim, ele consegue arrancar a celulose do que ele come? Não. Quem vai fazer isso são os protozoários. E onde é que está o protozoário? Dentro do estômago dele. Quando a madeira chega no estômago, o protozoário pega aquela madeira, retira a celulose e dá para o cupim. Tá aqui celulose, cupim. Beleza. Eu estou lhe ajudando. Mas em troca, deixa eu ficar aqui dentro desse estômago, do seu estômago. Se eu sair do seu estômago, eu morro. E se eu sair de dentro do seu estômago, você também morre. Esse mutualismo aqui, onde um ajuda o outro, é obrigatório ou não obrigatório? Não obrigatório. Se acontecer, ótimo. E tem que acontecer. Porque se não acontecer, alguém vai ser prejudicado. Próximo, pessoal. Olha só que interessante. Micorriza. Do que diabos é micorriza? Micorriza, pessoal, é o enlinhamento das hifas de um fungo com as raízes de uma planta. Lá, as raízes, né? A raiz da planta, ou as hifas de um fungo, né? Como se fosse a raiz de um fungo. Mas fungo não tem raiz, tá bom? Pelo amor de Deus. São hifas. As hifas do fungo se enlinham com a raiz de uma planta. Para quê? Para que haja entre eles a troca de nutrientes. Nutrientes da planta são dados para o fungo e do fungo são dados para a planta. Há uma troca de nutrientes. Esse mutualismo aqui entre o fungo e a planta é obrigatório ou não obrigatório? Ele é obrigatório. Tá bom? Se não acontecer isso aqui, galera, vai haver prejuízos, tanto para o fungo como para a planta. E por último, aqui o que é que nós temos? Os líquens. Douglas, eu já ouvi falar tanto de líquens, pois é, meu amigo, por não se esqueça, líquen é a união de algas e fungos. Fungos protegem as algas contra a desidratação e as algas, em troca, fornecem alimento para os fungos, porque são organismos fotossintetizantes. Nesse caso aqui, pessoal, é um mutualismo obrigatório ou não obrigatório? Obrigatório, porque um não sobrevive sem o outro. Perfeito? Olha só que interessante, comensalismo. O que é comensalismo? É quando eu me aproveito dos restos de comida de outro. Toda vez que o tubarão for comer alguma coisa, vai sobrar comida. E esses peixinhos aí que estão grudados com o tubarão, vão pegar esse resto de comida para eles. Quem é que está ganhando? O peixinho. O tubarão ganha alguma coisa? Não. Perde alguma coisa? Não. Quando eu me aproveito dos restos de comida de outro, onde o outro nem ganha nem perde, só eu, comensalismo, tá? Outro exemplo, orquídeas. Olha aí a orquídea, ó. Tá aqui a orquídea, ó. Bonitinha. Aqui são orquídeas, ó. As orquídeas, elas estão se desenvolvendo, crescendo, atrepadas nessa planta aqui, ó. Essa planta está servindo como moradia para elas. Quem é que está ganhando aqui? As orquídeas. A planta que serve de escora, moradia, perde alguma coisa? Não. Ganha alguma coisa? Não. Se eu estou me aproveitando de outro para conseguir um lugar para morar, mas o outro nem ganha nem perde nada, inquilismo. Tá certo? Formigas e pulgões. Pessoal, pois é, lembra do exemplo que eu disse que nós seres humanos, nós aprisionamos o gado para usar ele em nosso favor? Pois é, a mesma coisa acontece com a formiga e o pulgão. Os pulgões, pessoal, são insetos que se alimentam de seiva de planta. Mas toda vez que o pulgão for se alimentar de seiva de planta, os pulgões eles produzem uma secreçãozinha que sai pelo abdômen dela, uma secreçãozinha doce, e as formigas dão maior valor. Tá lá a formiga, ó, pega na secreçãozinha que está saindo do abdômen dela. Pois é. Sabe o que é que as formigas fazem? Elas pegam os pulgões, aprisionam eles num canto só, protegem eles de tudo enquanto... Mas os pulgões são prisioneiros das formigas. Nós vamos lhe proteger, mas em troca eu quero que vocês produzam essa substânciazinha doce que eu dou maior valor, e o formiga. Aí você pode estar pensando, poxa, mas um está ajudando o outro. É, mas os pulgões são prisioneiros. Quando eu me aproveito do outro para conseguir um lugar, quando eu me aproveito do trabalho de outro em benefício próprio, como é o nome disso mesmo? Exato, escravidão. Escravidão é o quê? Esclavagismo. Tá? Próximo. Lembra do cogumelo que eu disse que produz uma substância que evita que outro se desenvolva? Olha só o cogumelo aí, bonitinho, vermelhinho. Pois é, essa substância, essa aparência avermelhada é um sinal de alerta. Na natureza, animais, organismos que são coloridos sempre são um sinal de alerta. E esse cogumelo ele produz uma substância tóxica, venenosa, que mata qualquer inseto encostar nessa parte vermelha. Se um ser humano comer um negócio desse aí, meu amigo, pode morrer. Mas a maioria das vezes é uma substância que causa algumas alucinações. Por isso o cogumelo é o quê? Alucinógeno. Quando eu produzo uma substância que evita que outro se desenvolva, prejudicando ele, no caso, como é o nome disso?
amensalismo. Como é mesmo o nome da relação ecológica que acontece entre um parasita, carrapato e o hospedeiro? O carrapato está no meu cachorro, então o carrapato é o parasita, seu cachorro é o hospedeiro. Parasita e hospedeiro, parasitismo. Relação ecológica entre um predador e uma presa, predatismo. E agora que eu quero ver, isso aqui, pessoal, é o que? Pelo amor de Deus, como é o nome dessa relação ecológica aqui, da raiz desse feijão, com esses nódulos aí que tem na raiz, de escarocinha que vocês estão vendo. Como é o nome dessa relação, pessoal? Mutualismo. As bactérias estão estabelecendo uma relação de mutualismo com o feijão. Como é que acontece essa relação? Vocês devem ter visto lá em ciclos biogeoquímicos, né? As bactérias que tem nesses nódulos retiram o nitrogênio, na verdade, retiram o nitrogênio da atmosfera e dão para a planta. E em troca, a planta dá alimento para essas bactérias, onde um ajuda o outro. Esse mutualismo, ele é obrigatório ou não obrigatório? Ele é, pessoal, obrigatório. Porque sem essas bactérias, tá, a planta ela não se desenvolve tão bem como deveria. Então há algum prejuízo, mutualismo obrigatório, tá certo? Perfeito. E nesse caso aqui, você acha que é o quê? Olha só o fungo ali branquinho que está crescendo nessa colônia de bactérias. Observe que ao redor desses fungos aí não tem mais bactéria. O fungo produziu uma substância que está matando essas bactérias, negrada. Como é o nome dessa relação ecológica? Amensalismo. Quando alguém produz uma substância que evita que o outro se desenvolva, amensalismo. E por último, isso aqui é o quê? Beleza, não estou entendendo nada, meu amigo. Isso aqui que você está vendo, ó, é um crustáceo. O crustáceo está dentro da boca desse peixe, negrada. O crustáceo, ele arrancou a língua do peixe e ficou no lugar da língua do outro. Toda vez que o alimento entrar, toda vez que o peixe for comer alguma coisa, uma parte do que o peixe comer vai para o crustáceo e a outra parte vai para o peixe. Como é o nome dessa relação ecológica, onde eu me aproveito de outro para conseguir coisa para comer, mas nesse caso aqui o outro é prejudicado? Parasitismo. Pois é, por que não é comensalismo? Porque comensalismo eu me aproveito dos restos de comida de outro, mas o outro nem ganha nem perde. Aqui quem está perdendo é o peixe. E toda vez que o peixe está comendo, parte do que o peixe come vai para o crustáceo que está na língua dele. O nome disso? Parasitismo. Pessoal, espero que tenha ficado bem compreendido, tá bom? A prova de vocês está molezinha, tira 10 brincando e eu estarei aqui, meus queridos, aguardando os resultados com muita fé de que tudo vai dar certo, tá certo? Cheiro no cangote de todo mundo, boa sorte, que Deus nos abençoe, nos guarde, amém. Até a próxima.